O mundo parece estar fervendo como uma panela prestes a explodir. Hoje vivemos tempos marcados por guerras, tensões geopolíticas e incertezas. Mas Jesus já havia dito: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Esse cenário de incerteza não é novo. Ele nos remete ao período da Primeira Guerra Mundial, um conflito que abalou as bases da humanidade, deixando cicatrizes profundas. Vamos revisitar os eventos que levaram ao estopim da Grande Guerra e refletir sobre como ela moldou a estrutura geopolítica. Entre 1914 e 1918, o mundo assistiu a um dos conflitos mais devastadores da história, a Primeira Guerra Mundial. Antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, esse confronto era conhecido como Grande Guerra, e com razão. Nenhum outro conflito havia, até então, destruído tantas vidas, cidades e economias. Foram 17 milhões de mortos, 10 milhões de pessoas desabrigadas e um custo estimado de 180 bilhões de dólares. Foi durante esse período que vimos pela primeira vez o uso de tanques de guerra, armas químicas e estratégias militares modernas. Mas como esse conflito começou? Para entender, precisamos olhar para o mapa político e social da Europa no início do século XX. O mapa da Europa em 1914 era bem diferente do que conhecemos hoje. Grandes impérios como o austro-húngaro, russo e otomano dominavam vastos territórios. Enquanto isso, novas potências como o Império Alemão cresciam rapidamente, enquanto países como Espanha e Portugal estavam em declínio. Para se protegerem, os países europeus formaram alianças. De um lado, tínhamos a Tríplice Aliança, composta pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Reino da Itália. Do outro, a Tríplice Entente, formada pelo Império Russo, França e Inglaterra. Essas alianças garantiam que, se um país fosse atacado, os outros interviriam em sua defesa. Era o clássico mexeu com um, mexeu com todos. Enquanto as alianças traziam uma paz aparente, as tensões cresciam nos bastidores. O nacionalismo ganhava força, especialmente no Império Austro-Húngaro, onde várias etnias desejavam independência. Grupos nacionalistas, muitas vezes radicais, viam a violência como o caminho mais rápido para alcançar seus objetivos. Um desses grupos era formado por jovens sérvios que planejavam o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco. Em 28 de junho de 1914, enquanto visitava Sarajevo, Francisco Ferdinando e sua esposa foram assassinados. Esse evento foi o estopim de uma reação em cadeia. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, o que fez a Rússia intervir. Isso, por sua vez, arrastou a Alemanha, a França e a Inglaterra para o conflito. O mundo estava em guerra. Quando a guerra começou, muitos acreditavam que ela seria rápida e que os soldados estariam de volta para o Natal. Mas a realidade foi muito diferente. A guerra se arrastou por anos, marcando a primeira vez em que a indústria foi amplamente utilizada para criar armas mortíferas, como tanques, metralhadoras e gases químicos. Com isso, os exércitos se viram forçados a cavar trincheiras para proteger suas posições. Cada batalha era uma carnificina. Entre as batalhas mais sangrentas estavam a de Verdun, a da Jutlândia e a do Somme, todas em 1916. Em 1917, o cenário da guerra mudou drasticamente. A Rússia, enfraquecida pela Revolução de 17, retirou-se do conflito. Por outro lado, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Tríplice Entente, fornecendo tropas e recursos que mudaram o rumo da guerra. Foi um ano decisivo, que marcou o início do fim do conflito.
Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha, devastada pela guerra e pelas revoltas internas, assinou um armistício, encerrando a Primeira Guerra Mundial. O conflito foi oficialmente concluído em 1919, com o Tratado de Versalhes. Esse tratado não apenas redesenhou o mapa da Europa, criando países como Hungria, Iugoslávia e Tchecoslováquia, mas também impôs duras sanções à Alemanha. Essas condições humilhantes levariam, anos depois, à ascensão de partidos radicais como o nazista e ao início da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade, mostrando como a ganância, o nacionalismo e as ambições podem levar à destruição em massa. Esta angústia do passado nos leva a refletir nos dias de hoje, diante de uma sociedade movida pelo orgulho e pela soberba. Tais características estão muito latentes na atualidade. Tiranos obstinados para alcançar os seus intentos, levando este cenário para uma próxima contração de dores. E o que precisamos fazer diante desta panela fervente? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos e reflexões sobre o mundo de hoje. E não se esqueça, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?